Amém, irmãos? Então nós podemos prosseguir. Queria abrir aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Lembrando que nós estamos estudando Mateus 24, e aquela primeira parte diz respeito aos judeus, certo, irmãos? É a resposta que o Senhor está dando aos judeus referente às perguntas que os discípulos fizeram. Quando acontecerão essas coisas? Atos 23? Primeiramente a gente vai ler Atos 3, mas eu estou fazendo referência ao que nós estamos estudando. Mateus capítulo 24, a primeira parte, que é a resposta aos judeus. Então, toda aquela primeira resposta do Senhor, na primeira parte do capítulo 24, diz respeito aos judeus. Amém, irmãos? Então, aqui em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, fala assim: é o discurso de Pedro no templo, ou seja, o discurso dele aos judeus. O que ele falou aos judeus? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Então, olha o que o Pedro fala para os judeus, irmãos, que eles teriam que se arrepender e se converter para os pecados serem cancelados. E quando isso acontecesse, o que ele prossegue falando aqui? No versículo 20. Amém. Então, quando aconteceu o arrependimento dos judeus, o Cristo vai ser enviado a eles. Então, o Cristo só vai ser enviado quando a nação de Israel se arrepender. É isso que está dizendo o versículo. Se eles se arrependessem naquela hora, irmãos, e se convertessem ao Senhor como nação, o Senhor viria naquela hora. Mas até hoje a nação de Israel não se converteu e não se arrependeu. O momento que eles fizerem isso, o Senhor virá na sua manifestação gloriosa. O Senhor enviará o seu Cristo em quem eles crerão. Vamos lá, Mateus capítulo 23. Só para ver uma confirmação dessa passagem, né? No caso, Pedro está confirmando o que o Senhor disse aqui em Mateus 23. Que ele fala aqui no versículo 39 de Mateus 23. Como é que ele fala? Mateus 23, 39. Porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Não confirma? O Pedro não confirma o que o Senhor acabou de falar aqui? Declaro-vos que desde agora já não me vereis. Mas tem um até aí. Esse até quer dizer que tem um tempo futuro em que isso vai se reverter. Ou seja, não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então o Senhor só vai voltar na sua manifestação gloriosa, o próprio Senhor, quando eles dissessem, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso, irmãos, é para os judeus, tá? Não é para a igreja. Então, quando os judeus se arrependerem, se converterem ao Senhor, então chegará ao final os 7 anos de tribulação. Porque é só no final que os judeus vão olhar aquele sinal que vai aparecer no céu e vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E reconhecerão aquele a quem traspassaram, como está lá em Apocalipse. Então, essa primeira resposta do Senhor aqui, como nós vimos semana passada, só retomando, quando acontecerão essas coisas? Os discípulos perguntaram. Então, o Senhor começa a responder no versículo 5, 6, no versículo 4, 5 e 6. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Esse versículo 4, 5 e 6, irmãos, como nós vimos, ele já se cumpriu quando, na época dos apóstolos, vieram muitos falsos cristos, se dizendo Cristo e enganando a muitos, mas esses cristos, esses falsos cristos que vieram, irmãos, eles não fizeram nenhum milagre, eles não fizeram nada miraculoso, nada espantoso, eles só disseram que era o Cristo. Só manipularam. Então nós vemos que esses falsos cristos aqui, eles não são aqueles da grande tribulação. Porque os falsos cristos da grande tribulação, eles farão muitos sinais e prodígios. E esses aqui não fizeram nada disso. Então nós vemos que esses versículos aqui, 4, 5 e 6, se referem à tribulação, ou a um ensaio da tribulação que se deu até o ano 70, quando foi destruído o templo, e o povo foi disperso. Então isso aqui já está cumprido, irmãos. Porque ele continua falando. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Naquela época, irmãos, esse guerras e rumores de guerra se referem àquela época, quando o imperador Calígula ameaçava fazer guerra contra os judeus, se não conseguisse colocar uma estátua lá no templo. Então havia esses rumores de guerra de Roma contra os judeus. Né? E os zelotes, sempre querendo ser libertos do Império de Roma, da autoridade romana, e havia esses rumores de guerra. Então isso aqui não se refere aos dias de hoje, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Isso se refere àquela época lá atrás. Ele continua falando. Vede, não vos assusteis. Versículo 6 agora. De quê? Mateus 24. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Até aqui já se cumpriu esses versículos. Então, assim, esse versículo aqui não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando sobre o que está acontecendo lá em Israel, né? Não tem nada a ver. Isso é o passado. Guerras e rumores de guerras sempre aconteceu na história, irmãos. Quando que não aconteceu guerra e rumor de guerra? O que já foi, não é? Ao longo desses séculos todos. Né? Sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra. Então, isso não é sinal para nós, irmãos. Para a igreja. Do que está aqui, né? Do que vai acontecendo agora. O que vai acontecer é bem pior do que isso. O que está escrito? Porque essas guerras e rumores de guerras, do versículo 6, se referem às guerras do Império Romano contra os judeus. Guerras e rumores de guerras. Contra os judeus, naquela área ali, né, da Palestina. E o Senhor fala, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, os discípulos e os apóstolos iriam ver o templo sendo destruído, iriam ver o imperador Tito mandando invadir Jerusalém, expulsando todo mundo, matando muita gente. Mas o que o Senhor falou? Para aqueles que tinham visão espiritual, para os judeus que creram e para a igreja também. Não se assuste. Fica tranquilo. Porque ainda não é o fim. E do versículo 6 para o versículo 7, irmãos, os irmãos não lembram o que acontece? Um intervalo. Um buraco. Porque os judeus, como essa resposta aqui é para os judeus têm um véu que não enxergam esse intervalo da igreja, o intervalo do mistério. Então o Senhor, no versículo 7, ele pula direto para os 7 anos finais. Então, a partir do versículo 7, o Senhor vai se referir aos 7 anos finais de tribulação, que diz respeito ao tratamento do Senhor com os judeus novamente. E claro, não só com os judeus, né? Mas com os gentios que estarão aqui também, e com a igreja que não foi arrebatada no início da tribulação. Então, a partir do versículo 7, irmãos, é o início dos 7 anos de tribulação. E como que vai ser o início da tribulação, irmãos? Nós já estamos vendo o cenário se desenhando. Porque o que o Senhor fala? Portanto, agora se referindo ao final, o Senhor pula esse intervalo todo, irmãos, de 2000 anos, tá? Posso fazer uma pergunta? Sim. Os cristãos que não forem arrebatados, mas são cristãos,
Eles não vão subir para ser julgados no tribunal de Cristo? Só no final da tribulação. O tribunal de Cristo é só no final dos 7 anos. Os cristãos é que não obedeceram. Isso, que não foram achados vitoriosos. Ai, não Né? vale nada. E vão estar aqui na tribulação, 7 anos. Vão sofrer toda a tribulação. E o tribunal de Cristo só vai se dar no final da tribulação, onde toda a igreja vai estar lá participando. Tanto os vencedores quanto os não vencedores. Eles vão estar lá. Então, qual é o sinal, irmãos, do início da tribulação? Como a gente está falando aqui dos judeus, uma resposta para os judeus, o Senhor aqui nessa resposta, até o versículo 31, ele não vai citar o arrebatamento explicitamente, de forma explícita, porque a resposta é para os judeus. E quem vai participar do arrebatamento é a igreja vencedora. E a resposta para a igreja vencedora, ela vai começar no versículo 32. Então, a partir do versículo 32, o Senhor vai falar do arrebatamento. Aqui, ele não vai citar o arrebatamento por enquanto. Os irmãos entenderam por quê? Porque a resposta é para os judeus. 32, 24. Aqui? Isso. Vai falar do arrebatamento? A partir daí, ele começa a dar a resposta para a igreja, versículo 32. Aí ele vai citar o arrebatamento. Né? Estarão 2 no campo, né? Um será tomado e outro será deixado. Isso é arrebatamento. Então, aqui que ele vai falar de arrebatamento? Para a igreja, não para os judeus. Amém? Então, mas como que vai ser esse sinal para os judeus? Para a igreja é o arrebatamento, mas a gente vai falar disso posteriormente, tá? Quando a gente entrar no versículo 32. Mas para os judeus não. O sinal para eles é o quê? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, essa questão de nação contra nação e reino contra reino já não fala mais de Israel, fala do mundo todo, irmãos. É nação contra nação e reino contra reino. E quem tem acompanhado as reportagens, as notícias, estão vendo esse cenário se desenhando, irmãos. Está tudo se desenhando para uma nação se levantar contra uma nação e reino contra reino. Né? E isso que está acontecendo lá em Israel agora, desse ataque do Hamas e do revide de Israel, eu tenho visto as reportagens e as falas dos governantes, né? E eu vi, não sei se foi ontem ou anteontem, a fala do Lula, nosso presidente, e está nitidamente que ele é antissemita, irmãos. Porque ele está apoiando o Hamas e massacrando Israel, que está revidando contra uma injusta agressão do Hamas. Não estou dizendo que o Israel está certo, nem que o Hamas está certo. Né? Porque se a gente for ver os fatos, irmãos, e olhar com olhos espirituais, a gente vai ver que o que está acontecendo com Israel já tinha sido profetizado em virtude da incredulidade de Israel e do aumento da impiedade, o aumento do pecado. Se os irmãos viram a reportagem e acompanham o que acontece no nosso tempo, a gente sabe que Israel é a capital mundial do homossexualismo. Alguém não sabe disso? Tel Aviv ali é a capital mundial do homossexualismo. Porque lá é tudo liberado. Né? Irmãos podem pesquisar isso na internet. Então lá é tudo ok, tudo liberado, apesar de ser a terra de Israel, tá, irmãos? Se os judeus... Oi? Tem uma soberba tremenda que nós somos capazes, nós conseguimos trazer água para o deserto, aqui nasce tudo, e é tudo eles são capazes, né? A gente vê a soberba deles afastada do Senhor. A gente vê que o que aconteceu, irmãos, no dia do ataque do Hamas, o principal ataque, irmãos, foi aonde? O que estava acontecendo no dia do ataque? Festa rave, né? O pessoal fica lá que nem louco. E foi nesse dia que o Hamas veio, um Shabá, né? No sábado, onde todo mundo estava... Devia estar adorando o Senhor, estava com festa rave. Festa rave. E Hamas chegou lá, irmãos, metralhando todo mundo, entrou nas casas, metralhou também, levou vários sequestrados. Né? Então a gente vê que o que aconteceu com Israel é em virtude da sua incredulidade
e do aumento da impiedade, aumento do pecado, irmãos. Aumento do pecado. Nem um lado e nem o outro estão certos. Está todo mundo errado nessa história. Né? Mas, claro, Israel como nação, ele vai querer se defender. Né? Porque foi uma missão, né? Chegou matando os assim, vamos fazer uma guerra. Não. Foi na surdina. Se eles chamarem para colocar os soldados de Tel Aviv, vai ser um exército de gay. Lá, não. Os soldados. Eu não digo nem os judeus assim que seguem a Torá, que seguem ali o Antigo Testamento, né? Que são, digamos assim, entre aspas, mais piedosos, que guardam os mandamentos. Mas ali é a capital mundial. As pessoas do mundo todo vão para lá por causa dessa libertinagem. Toda a população, Né? E a nação de Israel acolhe todo mundo, é todo mundo livre, entendeu? Do mundo todo vai lá e desfruta dessa liberdade, né? Então a gente vê isso tudo acontecer em virtude do pecado também da nação de Israel. O mundo todo está assim, irmãos. É o mundo todo que está assim, né? Então, o que ele fala aqui, irmãos? Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Agora a gente vai entrar, irmãos, em Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse foi profetizado quando, irmãos? Em que época? Quem escreveu Apocalipse? Foi o apóstolo João. Em que época que ele escreveu Apocalipse? Foi mais ou menos ali no ano 90 depois de Cristo. Ali sob o imperador Domiciano. E Apocalipse fala de uma profecia futura, certo? É algo que vai acontecer para frente, para o futuro. Então Apocalipse não poderia se referir àquilo que aconteceu no ano 70, quando Roma invadiu Israel e destruiu tudo ali, destruiu a cidade e o templo. Porque Apocalipse fala de futuro, de uma tribulação que viria. Então Mateus 24, no seu âmago principal, não está falando da destruição de Israel por Roma. No seu âmago principal, está falando dos 7 anos de tribulação finais. Porque quando começar aqui, por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, isso está lá em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Aonde que isso está em Apocalipse, irmãos? Aqui no capítulo 5, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3. Apocalipse 6, versículo 3. Então o que fala lá em Mateus? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que é isso, irmãos? É a abertura do segundo selo de Apocalipse. Apocalipse 6, 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então esse cavaleiro aqui do cavalo vermelho, irmãos, é guerra. Esse selo vai ser aberto logo no início dos 7 anos de tribulação. Vai, cavalga, tira a paz da terra. Então nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso, é o segundo selo, irmãos. Isso aqui é futuro. João está profetizando futuro. Algumas partes de Apocalipse ainda se referem ao início da igreja e ao avanço do evangelho, que são as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então aquilo se refere à história da igreja. Mas a maior parte de Apocalipse se refere ao futuro. Amém, irmãos? Amém. Então, quando fala nação contra nação e reino contra reino, é início da tribulação, a abertura do segundo selo. O cavaleiro vermelho. Vai, cavalga. Tira a paz de toda a terra. Voltando aqui a Mateus. Depois de nação contra nação e reino contra reino, o que vai acontecer, irmão? Dedinho Apocalipse, dedinho Mateus, tá, irmãos? A gente vai e volta. Depois de nação contra nação e reino contra reino. Fome e terremotos em vários lugares. Alguém tem alguma outra versão? Diferente? Ah lá, a versão da Lucimar. Como é que fala, Lucimar? E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então vamos seguir. Ó. Peraí. Esse é 24? 24, 7. Tem relação. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Pronto, ó. A nação contra nação,
Reino contra reino. Número 1. 2. E haverá fomes, 2. Fome. pestes, 3. Peste. terremotos 4. Terremoto. em vários lugares. Amém? Ó, vimos 4 coisas, certo? Nação contra nação. Reino contra reino. 1. Fome, Fome. 2. Peste. 3. terremoto. Agora vamos para o Apocalipse agora. Guardaram a sequência? Sim. Olha o segundo selo, irmãos. Já lemos guerra, certo? Próximo versículo aqui, ó. Versículo 5, capítulo 6 de Apocalipse. O que fala o versículo 6? E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. 6. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o terceiro selo, quando ele é aberto, sai um cavaleiro, irmãos. O cavaleiro, que ele fala aqui, ó. E eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Isso é fome, irmãos. É o que o Senhor está falando lá em Mateus. Guerra, nação contra nação, reino contra reino e fome. Então esse é o terceiro selo que foi aberto pelo Senhor. Porque só o Senhor pode abrir esses selos. Ele foi o único achado digno de abrir os selos. Então o Senhor está abrindo um selo por vez. Mas isso aqui, irmão, se dá rápido. Porque são somente 7 anos de tribulação. Então é um selo atrás do outro que está sendo aberto, irmãos. Então esses selos vão ser abertos durante esses 7 anos. De tribulação, um atrás do outro. Quase um intervalo pequenininho entre um e outro, porque são 7 anos. As coisas vão acontecer rápido. Não sabe. Irmãos, Fica fraco. tudo isso que vai acontecer nos 7 anos, a gente já está vendo acontecer nos nossos dias. Só que lá vai ser intenso. Lá vai ser intenso. Por que eu falo isso? Porque a gente está vendo acontecer nos nossos dias. A gente está vendo nação se levantar contra a nação, estamos vendo? Sim. E a gente está vendo isso aqui acontecer. Toda vez que eu vou no mercado, eu vejo isso aqui acontecer. Não sei se os irmãos estão vendo. Cada vez o pacote de biscoito diminui mais e o preço continua. É o que ele está falando aqui, ó. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário. Ele está falando do quê? Da diminuição das medidas e a manutenção do preço. Aí tu vai ver, compra um biscoito. Ele era um pacote de um tamanho. Que era grande, agora Daqui a pouco diminui. Tudo. Azeite, tudo. Azeite era 500 ml. Agora é 400 ml. E o preço aumentou. o leite em pó. O leite em pó, irmão. Eu fico assim, caramba, irmão. O negócio se cumpriu na minha frente. E na tribulação vai ser pior. Ou seja, a quantidade vai diminuir e o preço vai aumentar. Por isso que vai gerar fome em vários lugares. Entendeu? Mas a alta classe, irmãos, quem domina o mundo, os ricos, os ricaços do mundo, eles vão sofrer com isso? Não vão sofrer. Eles nem olham para isso. Né? Por isso que está escrito aqui, ó. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O que isso quer dizer? Que a alta classe do mundo, eles vão olhar isso aí, mas eles não vão ter essa falta, entendeu? Para eles isso aqui não vai nem afetar. Isso fala do azeite e do vinho, né? Que eles consomem, dizendo assim, de uma comida mais sofisticada, né? Para eles, né? Mas o povão em si, o mundo em si, vai sofrer fome. Depois, nação contra nação, reino contra reino, fome, segundo selo e terceiro selo. E depois é o que? Você chama peste, né? É o 4º selo sendo aberto aqui, ó. Versículo 7, Apocalipse 6. Quando o Cordeiro, que é o Senhor, abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, e com a mortandade e por meio das feras da terra. Então isso aqui é pestilência, irmãos. Por quê? Porque quando há fome e guerra, o que acontece? Doença. Então esse é o cavaleiro do cavalo amarelo. Está vendo a sequência certinha do que o Senhor falou em Mateus e dos selos sendo abertos aqui em Apocalipse? O Malvino está perguntando se essa passagem aqui tem a ver com aquela passagem que fala que onde tiver o cadáver, aí estarão os abutres, né? Ou as águias, né? A melhor tradução são as águias, né? Sim e não.
Porque tudo vai caminhar para essa questão dos abutres e do cadáver. Mas ainda não é isso, né? A gente vai falar sobre isso quando chegar em Mateus capítulo 24, versículo 28. Você está falando da morte. É versículo 28. E esse versículo 28, quando fala dos cadáveres e dos abutres, é no final da tribulação. Quando o Senhor vai vir e vai pisar o lagar que as nações vieram ali para guerrear contra Israel, todas as nações vão estar ali, o Senhor vai esmagar todo mundo. Então, onde estiverem os cadáveres, o Senhor vai vir e vai pisar. Ele que é a águia, e nós junto com eles que vamos vir pisar esse lagar da ira de Deus, entendeu? Então é no final. Ou seja, faz parte da tribulação, mas não é isso que essa passagem dos cavaleiros aqui, dos cielos sendo abertos, estão falando, né? Então, voltando aqui, irmãos. Então, quando o Senhor fala de peste, é o quarto selo sendo aberto. Então, tudo vai estar junto, irmãos. Guerra, fome e doença. Então, a mortandade vai ser generalizada. Muita gente vai morrer nesse período, irmãos. Mas falta mais uma coisa, que é o quê? Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste. E faltou o quê, irmãos? Terremotos em vários lugares, certo? É o próximo selo, é o quinto selo sendo aberto. Quando o quinto selo for aberto, irmão, o que vai acontecer? Versículo 9, capítulo 6 de Apocalipse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar... Perdão. O terremoto não é o quinto selo. O terremoto é o sexto selo. O sexto selo que fala do terremoto. É o versículo 12. Amém? Fala assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. Não, o quinto está se cumprindo, mas a gente vai falar dele depois. Ele é aberto nessa sequência, mas a gente está falando do sexto selo. Amém? Porque, só para explicar para a Lina aqui, ó. O segundo selo é guerra. O terceiro selo é fome. O quarto selo é peste. E o sexto selo é o terremoto, que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 24. O sexto selo, fala assim no versículo 12. Ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o que, irmãos? Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, quando o sexto selo é aberto, irmãos, acontece um terremoto mundial, um terremoto planetário, que é isso que o Senhor falou aqui em Mateus 24. E terremotos em vários lugares. Então, esses selos estão sendo abertos, e a tribulação, irmãos, está caminhando, está acontecendo. Então, o Senhor prossegue aqui no versículo 8. O que ele fala no versículo 8, irmão? Mateus 24. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Querendo dizer o quê, irmãos? Isso aqui é só o começo da tribulação. É só o início da tribulação. O princípio das dores se refere ao início da tribulação, quando esses selos estão sendo abertos. Por quê, irmãos, é o início? Porque depois dos selos tem o quê? Trombetas. E depois da trombeta? Ainda tem 7 taças de ira. Então isso aqui é só o começo. Os selos sendo abertos é só o princípio das dores. E as dores vão se intensificar até a mulher dar à luz no final da tribulação. A mulher só vai dar à luz no final da tribulação. Esse aqui é só o começo. E o que vai acontecer mais, irmãos, nesse começo da tribulação? Versículo 9. Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão,
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, irmãos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vamos até aqui. Vamos parar aqui. Então a gente vê que muitos serão atribulados e perseguidos, irmãos. E serão mortos. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem são esses, irmãos? Quem são eles? Malvino falou. Falando de nós. Mas será que é de nós mesmos? Não, são os que ficaram aqui. Então, são os que ficarem. A igreja. Não. A igreja que não for vencedora, os que ficarem, também vão estar sendo perseguidos. Mas essa resposta que o senhor está dando aqui, irmãos, é para quem? Não podemos perder isso de mente. Essa primeira parte da resposta é para quem, irmãos? Os judeus? Para os judeus. Claro, a igreja que não venceu vai estar aqui. Os gentios vão estar aqui, irmãos. Todo mundo vai estar. Todo mundo vai estar aqui sofrendo. Não adianta, não tem como fugir. Né? A igreja vencedora foi arrebatada, foi livrada disso tudo. Mas quem estiver aqui vai estar padecendo. Mas essa resposta aqui é especificamente para os judeus. Não que os cristãos que ficaram não vão estar sendo perseguidos. Eles vão também estar sendo perseguidos. Quem tiver, vai. Mas essa resposta aqui é especificamente para os judeus. Então vamos nos deter aos judeus. Isso aqui, irmãos, está onde em Apocalipse? Está no 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. O que acontece quando é aberto o 5º selo, irmãos? E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, essa é a tribulação que o senhor fala em Mateus 24. Quem são esses aqui que o senhor está falando no 5º selo, irmãos? Os mártires. São os mártires, mas judeus. Por que a gente identifica aqui que eles são judeus? Por causa de uma coisinha aqui, irmãos. Também, claro, por causa do contexto, né? Mas tem uma coisinha aqui que nos leva a ver que eles são judeus. Ele fala assim, ó, versículo 10. Esses que morreram, né? Eles falavam assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem é que pede vingança, irmãos? É o judeu. O judeu é um povo que pede vingança. Tanto é que eles estão fazendo o que agora? Estão se vingando do que o Hamas está fazendo com eles. Então a gente sabe quem é que pede vingança. É o povo judeu que pede vingança. Por quê? A igreja, irmãos, não pede para o Senhor se vingar. É o contrário. O que o Senhor ensinou lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7? O que ele ensina para a gente lá, irmãos? Perdoar, mas o quê? Amar o inimigo, mas o quê? Ser manso, mas o quê? Misericordioso, pacificador. 70 vezes 7, mas o quê? Dá de comer, mas o quê? Orar pelos inimigos, né? Mas o quê? Se te derem numa face, faz o quê? Dá outra. Ou seja, a igreja não fala isso, é o contrário. É o contrário. Pacificadores. O que o Senhor na cruz falou quando estava sendo crucificado? Perdoa, porque não sabe o que fazem. O que Estevão falou quando estava sendo apedrejado? Perdoa. Não impute-lhes esse pecado. Essa igreja. Por isso que a gente identifica que esse 5º selo aqui não é a igreja, irmão, são os judeus sendo perseguidos, mortos por causa do testemunho, que ele fala aqui, ó. Mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, né? Porque na tribulação vai ter judeu sustentando o testemunho. Quem são esses judeus que vão sustentar o testemunho e vão ser recebidos pelo Senhor?
são os 144 mil selados. 12 de cada tribo de Israel. E não só eles, porque muita gente vai crer no Senhor dos judeus. Porque haverá 2 testemunhas que o Senhor vai enviar. E essas testemunhas vão ser mortas, mas só quando o Senhor permitir. Antes dessas 2 testemunhas serem mortas, eles vão pregar durante 3 anos e meio, lá em Jerusalém, irmãos. E muitos vão crer. Só que também muitos não vão crer. E vão odiar essas 2 testemunhas. Quem são os testemunhos? Muitos irmãos creem, e eu também creio, que essas 2 testemunhas são os 2 que não morreram ainda. Elias e Enoque. Um foi transladado e outro subiu no redemoinho numa carruagem de fogo, certo? A Bíblia não afirma. Fala que são 2 testemunhos. Esse aqui já... Alguns falam que é Moisés e Elias. Outros falam que é Enoque e Elias. Então, eu creio que é Enoque e Elias porque eles não morreram, né? Eles não passaram pela morte. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, né? Depois vem o juízo. Como eles não morreram, eles vão vir para morrer. E essas 2 testemunhas vão matar, né? Mas só que elas vão ressuscitar. Vamos ler lá as 2 testemunhas? Apocalipse. Aí, Apocalipse capítulo 11. O que vai acontecer aqui, irmãos? As 2 testemunhas, elas vão começar a pregar não nos 3 anos finais da grande tribulação. Eles vão começar a pregar no início dos 7 anos. No início dos 3 anos e meio, antes da grande tribulação. Amém? Vamos ver isso aqui. Darei as minhas 2 testemunhas, capítulo 11, versículo 3 de Apocalipse. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias é o quê, irmãos? 3 anos e meio. É um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, eles vão pregar livremente, irmãos. Se alguém quiser impedir, causar dano, eles, milagrosamente, diz que vai sair fogo da boca, eles vão, não vai ser possível impedir o testemunho deles. Mas continua aqui. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Ou seja, a mesma coisa que Moisés fez lá no Egito com as 10 pragas, eles também vão ter poder para fazer. Mandar vir praga, fechar o céu, converter água em sangue. Eles vão fazer tudo isso. Mas é impressionante que os homens ainda não vão crer, irmãos. Apesar de todos esses sinais. Eles não vão crer e vão adorar o anticristo de Satanás. É por causa das facilidades, né? Não, porque tem um coração duro mesmo. Não, também vai ceder às facilidades. Igual no Egito, irmãos. Quantos não creram? Isso. Eles viram ali o Senhor, né? E ligaram a ele. Então, versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa, né? Que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém. Olha como o Senhor se refere a Jerusalém. Egito e Sodoma, espiritualmente falando. Piores lugares, né? Os piores lugares. Para você ver a iniquidade e o pecado que estarão presentes também na grande tribulação em Jerusalém, em Israel. A gente vê isso acontecer hoje, irmãos. E Sodoma tem a ver com sodomia, com aquelas coisas. Isso, é.
Ficou doido lá. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quanto tempo? Por 3 dias e meio. Ou seja, eles não vão ser enterrados, vão ficar expostos por 3 dias e meio. Morte, né? E não permitem que seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra fazem o quê, irmãos? Se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O Senhor permitiu. As pessoas vão comemorar que eles vão estar mortos. Sim, que mataram ele, que eles atormentavam. Eles vão pular da besta. Pô, a besta não tem poder, mas se de matar os caras. O que você acha que o povo do Egito pensava de Arão e Moisés, mandando todas aquelas pragas? Pô, você estão me atormentando aqui, estão atormentando o Egito, bro. Perturbando a gente com escuridão, com um gafanhoto, com um piolho, com mosca, com rã, né? Então a história se repete, irmãos. Quando conseguirem matar esses 2 testemunhos, lá não conseguiram matar Moisés e Arão, né? Aqui o Senhor vai permitir que matem essas 2 testemunhas. Vencemos, né? Oi? Isso. Mas depois de 3 dias e meio, o que vai acontecer, irmãos? O Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Isso aqui é um arrebatamento, tá, irmãos? E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ou seja, isso aqui é mais um arrebatamento. A gente vê que o arrebatamento não é um fato que acontece isolado, irmãos. Existem vários arrebatamentos durante a tribulação. Não é só o arrebatamento do início, onde os vencedores vão ser arrebatados. São outros arrebatamentos que acontecem. Isso aqui é um deles. Se a gente considerar que essas 2 testemunhas vão subir para o céu, foram arrebatadas, né? Então, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto. Esse aqui já é um outro terremoto. Não é aquele terremoto do 6º selo, já é um outro terremoto. Houve um terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. Isso aqui foi só o 2º ai, tá? Mas o que o Senhor gerou com essas 2 testemunhas e com todos esses fatos? Temor, e aquelas pessoas glorificaram a Deus. Muitos ali vão crer no Senhor, entendeu? Então quem é que vai dar testemunho e vai ser perseguido? Que fala lá em Mateus 24. É esse povo aqui, que foi evangelizado por essas 2 testemunhas e pelos 144.000 que também vão evangelizar. A gente vai ler sobre os 144.000 depois. Não sei se hoje. Então, houve perseguição, voltando aqui a Mateus 24, por esses que creram no testemunho. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por quê, irmãos? Uns vão ser entregues, eles vão se odiar. Porque a nação de Israel vai estar sendo perseguida como um todo, irmãos. A perseguição vai vir para todo mundo. Não só para aqueles que creram, mas para todo mundo. Não vai haver distinção. É judeu, mora em Israel, vai ser perseguido. Então aqueles que não creram, eles vão entregar aqueles que creram. A gente está sendo afligido por causa de vocês, pô. Vocês que creram. Então os incrédulos, mesmo os judeus, israelenses, os que tiveram ali, vão colocar a culpa tanto nas testemunhas que foram mortos, por isso eles queriam matar, quanto naqueles que creram. Então vão entregar, eles vão se odiar e vão entregar para ser mortos. Vai haver traição. Miqueias 7, versículo 5. O que fala lá? Se aplica nesse período, tá, irmão?
Não creiais no amigo, nem confieis no vosso amigo, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Ou seja, não confia em ninguém. Porque uns entregarão os outros para serem mortos nesse tempo. Você não pode confiar em ninguém nessa época. Você não sabe quem é quem. Né? Você guarda o seu testemunho. E o Senhor vai falar depois o quê? Para fugir de Jerusalém. Porque virão falsos cristos e falsos profetas. Versículo 11, Mateus 24. O que vai acontecer nesse período também? Levantar-se-ão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim só vai vir aqui, irmãos. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E o evangelho do reino é quando acontecer esses 7 anos aí todos, também dá para ver um fim, né? Não, o evangelho do reino é aquilo que o Senhor pregou em Mateus 5, 6 e 7. Não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho da salvação. Né? Para aquele ímpio, o gentil, crer no Senhor e ser salvo eternamente. O evangelho do reino é o outro lado da moeda, do mesmo evangelho. Porque o mesmo evangelho eterno do Senhor tem o lado da graça e o lado do reino. Que nós temos falado aqui, irmãos, em todas as reuniões. Nós falamos do evangelho do reino. Negar a si mesmo, negar a sua vontade, não é só salvação eterna. É o que ele deseja que a gente faça. É aquilo que ele deseja que nós façamos, esse é um ponto. E é aquilo que ele faz em nós, transformando o nosso caráter. Porque a gente só pode fazer algo para ele quando temos o caráter transformado. Né? Então, primeiramente, nós somos salvos pelo evangelho da graça, mas o evangelho do reino quer transformar o nosso caráter. Quando nós somos salvos, o nosso caráter muitas vezes é um caráter mundano ainda. É um caráter não transformado. Então o evangelho do reino veio o quê? Para nos transformar e nos entregar obras para que nós façamos para o Senhor, com esse caráter transformado. Então tem o lado da vida e o lado da obra do evangelho do reino. É esse evangelho que vai ser pregado, irmãos. Porque o evangelho do reino também fala do galardão que será dado para aqueles que foram fiéis. Isso tudo é evangelho do reino, irmãos. Olha quanto tempo nós estamos falando do evangelho do reino. A temática nos nossos dias, irmãos, é o evangelho do reino. Desde o século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, irmãos, e século XXI, a temática é o evangelho do reino. Irmãos, tem nos sido dado como presentes, irmãos, pelo Senhor, nos desvendando esse evangelho do reino. E é esse evangelho que vai ser pregado pelos 144 mil durante esses anos de tribulação. Então, esses anos finais aqui, irmãos, eu não vou entrar hoje, já me esgotou o tempo, irmãos. O que vai acontecer, irmãos? Lá em Daniel, e o irmão fala assim, o irmão Isaac Taylor, né? O que fala lá em Daniel que nós já lemos, irmãos? Que essa profecia dos últimos dias estaria selada. Mas nos últimos dias, nos dias finais, os sábios entenderão. Amém? Lembra que nós lemos isso lá? Os sábios entenderão. Os ímpios não entenderão. Mas os sábios entenderão nos últimos dias. O que o irmão do passado fala? Ele fala o seguinte: no final dos tempos, Deus separaria os santos dos profanos. Através de quê, irmãos? Que ele separaria os santos dos profanos nos últimos tempos? Através de entender ou não o livro de Apocalipse. Entenderam, irmãos? Como o Senhor vai separar os santos dos profanos?
através de entender ou não o livro de Apocalipse. Então, aqueles santos que são tementes ao Senhor, porque o que é sabedoria, André? O temor é o princípio da sabedoria. Então, para quem o Senhor vai dar sabedoria? Para quem teme a Ele, irmãos. E para esses que temem a Ele e o Senhor dá sabedoria, são os santos que vão entender as profecias do Apocalipse. Mas aí somos nós, hoje. Nós estamos nos debruçando, irmãos. Mateus, Apocalipse. Então, irmãos, a gente não pode tratar essas coisas como algo periférico, né? Ah, isso aí eu não preciso saber, é só eu ir na igreja, eu louvar o Senhor, eu já fui salvo, estou salvo. Essas coisas são muito difíceis. Quem tem um coração assim, mostra que não teme ao Senhor. Se não teme ao Senhor, o Senhor não vai abrir os olhos para essas coisas. E se o Senhor não abrir os olhos, o Senhor vai vir como ladrão. Porque a pessoa vai estar em trevas. Não que ela vai ser condenada eternamente. Porque uma vez salvo para sempre. Mas como ela não está desperta para esses assuntos, ela não está atenta aos sinais dos tempos, ela está em trevas. E para aquele que está em trevas, o Senhor vai vir como ladrão da noite. E a pessoa vai ser pega de surpresa. Não vai ser arrebatada pelo Senhor. Então, olha a importância de nós tratarmos desses assuntos e entendermos as profecias. Daniel, Apocalipse, Zacarias, Mateus 24, Tessalonicenses, né? Os irmãos conseguiram compreender a reunião de hoje? Essa questão do Mateus 24, a abertura dos selos, né? A gente não falou do primeiro selo, né? Que foi aberto. A gente falou do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O primeiro selo é o cavalo branco. É o evangelho sendo pregado, porque o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. É Cristo por meio do seu evangelho sendo pregado pela igreja a todas as nações. Mas depois disso vem o segundo cavalo, depois vem o terceiro, o quarto. Então, aos pouquinhos, irmãos, a gente vai entendendo as profecias. A gente vai falar muita coisa, não sei quanto tempo que a gente vai permanecer nesse estudo, né? Eu falei para o na reunião aquele dia, né? Eu não sei se a gente vai chegar no final desse estudo. Antes do Senhor voltar, né? Antes do Senhor arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Então eu encerro aqui e dou a palavra para os irmãos.